ser atendido em organizações assistenciais, em pleno umbral, verdadeiros oásis em meio à aridez do deserto. Aqueles que praticam o bem e evitam todo o mal apresentam, ao desencanar, uma leveza perispiritual que os habilita a atravessar rapidamente as camadas densas do umbral, amparados por benfeitores espirituais. Elevam-se a moradas espirituais que o homem comum chamaria de paradisíacas. Consideremos, entretanto, que isso jamais será garantia de felicidade em plenitude. Semelhante realização só será concretizada quando nos integrarmos na dinâmica do universo, cultivando o aprendizado incessante, o empenho permanente de renovação e o esforço no bem. Aqui voltamos ao João do Vento. O vento da renovação, o convite ao desenvolvimento de nossas potencialidades criadoras sopra em todos os quadrantes do universo, como o hausto do Criador, na terra e no além, no inferno ou no céu. Onde quer que estejamos, é de fundamental importância que nos movimentemos, porque, se pretendamos a beatitude e a contemplação, fechando-nos em nós mesmos, recusando-nos a caminhar, haveremos de nos sentir desajustados e infelizes, ainda que eventualmente estagiemos em regiões etéreas. Se não tivermos medo dos desafios do progresso, se não nos furtarmos ao arejamento pelo vento da renovação, estaremos bem, mesmo nos sufocos da terra. Isso parece estranho a alguém, essa necessidade de atividade incessante, progredindo sempre. Consideremos que isso não é novidade. Jesus deixou isso bem claro, ao proclamar, conforme está em João, capítulo 5. Meu Pai trabalha desde sempre, e eu trabalho também. Conversar com Deus. A prece é um ato de adoração a Deus. Está na lei natural, e é o resultado de um sentimento inato do homem, assim como a inata ideia da existência do Criador. As reuniões mediúnicas organizadas sob os padrões da doutrina espírita, tendo por orientação o Livro dos Médiuns, revelam que há multidões de espíritos desencanados com dificuldade de adaptação à vida espiritual. Trazem a mente conturbada, tão envolvida por interesses, pensamentos e sentimentos relacionados com a existência física, que sequer conseguem perceber sua condição. Sonâmbulos que falam e ouvem, comportam-se como doentes mentais, alienados da realidade espiritual. Não são necessariamente pessoas de má índole, criminosos, assassinos, viciados. Apenas estavam despreparados para a grande transição. A reunião mediúnica funciona como um pronto-socorro. Em contato com as energias do ambiente dos médiuns, experimentam alguma lucidez, deixam por momentos a conturbação em que vivem, habilitam-se a conversar, a receber orientações e esclarecimentos. Há nesses espíritos algo em comum, algo que os identifica. Não estão habituados à oração. Não acenderam em seu mundo íntimo a chama de espiritualidade que suaviza os caminhos da vida e ilumina as veredas da morte, como exprime Davi, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, a águas muito tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Sem oração o espírito inibe suas percepções. Não consegue identificar a presença de mentores espirituais e amigos que procuram ajudá-lo na grande transição. Como alguém que enfrenta dificuldades de comunicação em face de inesperados problemas de visão e audição. Ou alguém atolado num charco, incapaz de estender a mão ao socorrista que vem salvá-lo. O que de mais eficiente o dirigente da reunião pode fazer, além de conversar com ele com carinho e boa vontade, é estimulá-lo à oração. Se ele orar, tudo ficará mais fácil. Inúmeros problemas, dificuldades e dissabores surgem porque as pessoas não cultivam a oração. Oramos para consertar estragos que produzimos em nossa vida. Raramente o fazemos para evitá-los, para não cairmos em tentação, como ensina Jesus.
e seguimos por caminhos tortuosos que não interessam à nossa economia espiritual. A linda jovem era assediada por impertinente rapaz. Dizia-se apaixonado. A pretexto de iniciar namoro, pretendia levá-la a um motel. É uma infeliz tendência atual, que subverte a ordem natural, transformando o sexo, que deve vir depois do amor, em condição para ele. Ela sentia atração pelo rapaz, mas lhe dizia com firmeza: não irei. Minha mãe não ficaria feliz com isso. Jamais lhe darei esse desgosto. O indecoroso insistia: sua mãe não precisa saber. E ela: decididamente, você não convém. Pede que eu faça algo que minha mãe não aprovaria e pretende transformar-me numa mentirosa. Talvez nossos pais tenham falecido ou nos pareçam quadrados, alienados da realidade atual. Talvez não possamos ou não queiramos consultá-los. Indispensável, porém, que nos habituemos a consultar Deus. Quantas tolices, quantos comprometimentos evitaríamos, se antes de qualquer iniciativa, buscando a inspiração divina, perguntássemos à própria consciência. Deus aprovaria? Ao sul da Índia e a leste da África, há um país cujo território é feito de pequenas ilhas, mais de 1000, espalhadas numa extensão de 80.000 quilômetros quadrados. Seu nome, Maldivas, vem do sânscrito Maladiv, que significa a guirlanda de ilhas, todas belíssimas, como uma grinalda de flores. Os visitantes confirmam, as ilhas são maravilhosas, uma rara combinação de céu azul, mar límpido, águas mansas, alvas praias, peixes em profusão, frutos e flores, verdadeiro paraíso. O que mais impressiona é a tranquilidade dos maldivenses. Não obstante a pobreza do país, vivem felizes, sem os problemas de violência, roubo e vício que conturbam as sociedades atuais. Em princípio se poderia dizer que o caráter risonho e cordial do povo maldivo vem da placidez do oceano, da beleza das ilhas, da exuberância da natureza. Não é só isso, porquanto em outros lugares a natureza mostra-se igualmente generosa, mas a existência é conturbada. Exemplo típico temos no Rio de Janeiro, uma das cidades mais belas do mundo. Quando contemplamos a Baía da Guanabara, do alto do Corcovado, e nos deslumbramos com a magnificência da paisagem, sentimos a presença de Deus e compreendemos a exaltação do sambista ao cantar a cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. No entanto, o Rio enfrenta graves problemas, que envolvem drogas, assassinatos, assaltos, prostituição. A cidade maravilhosa continua linda, como sempre, mas a vida está cada vez pior. Qual seria, pois, o segredo dos maldivenses? Os pesquisadores têm constatado que a fórmula mágica que lhes sustenta a cordialidade, o bom humor e urbanidade, é a oração. 5 vezes por dia, em horários determinados, a população, formada por muçulmanos sunitas, entrega-se à oração, nos templos e pequenas igrejas que existem em grande quantidade. Não dura mais que alguns minutos, mas é o suficiente para iluminar o dia, mantendo-os conscientes da presença de Deus e da necessidade de cumprir os preceitos morais de sua religião. Certamente passaríamos por uma mudança radical, se, ao longo do dia, lembrássemos de Deus. Muitos problemas seriam evitados, muitas dificuldades superadas, se nos habituássemos a conversar com Deus com maior frequência. Espíritos sofredores que se manifestam nas reuniões mediúnicas e pessoas que procuram ajuda no centro espírita não raro alegam uma dificuldade: não sabem orar. Geralmente estão se reportando a fórmulas verbais. Não conhecem as rezas. Mas não é preciso ter memória apurada para sustentar uma conversa com Deus, abrindo nosso coração ao Senhor, falando de nossas dúvidas e anseios. Se estivermos atentos e submissos, ouviremos o que Ele tem para nos dizer, na intimidade de nossa consciência, indicando-nos o caminho mais acertado,
a iniciativa mais proveitosa. Há um problema curioso com a oração. A pessoa conversa com Deus e parece que tudo piora. Não sei o que acontece comigo. Quando oro parece que minha cabeça fica conturbada, sinto-me estranho. Ocorre que a oração funciona como um mergulho na intimidade de nossa própria consciência, uma espécie de varrer e colocar em ordem a casa mental. Quando usamos a vassoura, sob a poeira, pode nos incomodar em princípio, mas depois o ambiente fica melhor, mais limpo, mais saudável. A introspeção, esse voltar para dentro de nós mesmos, revolve o entulho de nossas fraquezas, de nossos pensamentos negativos, das más palavras, e em princípio poderemos sentir algum desconforto. Com perseverança, buscando cumprir a vontade do Senhor, expressa nas lições de Jesus, em breve teremos muita paz em nosso coração. A oração, dizem os mentores espirituais, deve ser algo tão natural, tão instintivo em nossa vida, como a respiração. Devemos lembrar de Deus em todas as horas de nossos dias, para que sintamos Sua presença em todos os dias de nossa vida. Principalmente na hora de dormir é importante pensar em Deus, pedindo sua proteção para um sono reparador e um despertar tranquilo. Estaremos, então, preparados para o novo dia, como está na singela oração de Robert Louis Stevenson, famoso escritor americano. Senhor, quando o dia voltar, fazei que eu desperte, trazendo no rosto e no coração alegria das alvoradas, disposto ao trabalho. Feliz se a felicidade for o meu quinhão. Resignado e corajoso. Se me couber, nesse dia, uma parcela de sofrimento, a proteção do céu. A prece torna melhor o homem. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. O plantonista do atendimento fraterno, no centro espírita, conversava com o assistido. Então, meu amigo, como tem passado? Melhorou o ânimo, superou as tensões? O interpelado esboçou um sorriso. Bem, com os passes magnéticos semanais e a leitura diária do Evangelho, sinto-me mais animado. Mas os problemas permanecem do mesmo tamanho. Minha esposa, neurótica como sempre, atazana minha vida, os filhos, indisciplinados, conturbam o lar, os subordinados, na atividade profissional, são os incompetentes, obrigando-me a redobrar da vigilância. Tudo isso me aborrece muito. Precisaria receber pelo menos 3 passes diários para compensar os desgastes. Fardo pesado? Nem me fale. Como dizia o filósofo, o inferno são os outros. Tem orado? Sim, conforme sua recomendação, todas as noites, após a leitura do Evangelho. E como faz? Dirijo-me a Jesus. Sim, mas o que pede? Que dê um jeito na minha vida, tornando minha mulher menos impertinente, meus filhos mais obedientes, minha saúde menos oscilante, meus subordinados mais aplicados. Bem, sugiro uma mudança. Peça as bênçãos divinas para sua família, seus negócios, sua vida, sem detalhamentos. E centralize a oração num ponto fundamental. Peça a Deus que lhe dê o dom da compreensão. Só isso? Sim. Será bem curta. Não é a extensão que faz a oração funcionar. Deus sabe de nossas necessidades. Deixe falar o coração. Após algumas semanas o assistido retornou, expressão alegre, feliz. Então, como está? Ótimo. A oração que me ensinou é a joia. A esposa está numa fase boa, os filhos mais obedientes, os funcionários da empresa mais aplicados, a saúde melhor. Parece mágica. Mudou tudo. O plantonista sorriu. Não há nenhuma magia, meu amigo. O que mudou foi a sua visão,
A partir do momento em que deixou de pedir a Deus que desse um jeito naqueles que o cercam e pediu um jeito de enxergá-los melhor. Cultivando a compreensão, aprendemos a respeitar a maneira de ser das pessoas, sem a pretensão de moldá-las às nossas conveniências. Curioso é que elas melhoram. Apenas respondem aos nossos estímulos, quando nos propomos a identificar seus valores positivos e relevar suas falhas. É como cuidar de plantas. Se nutrimos espinhos, teremos o espinheiro. Se regamos flores, formaremos um jardim. A compreensão o fez melhor e o mundo melhorou com você. Deus trabalha incessantemente em favor do aprimoramento dos nossos sentimentos, da sensibilização de nossa alma para os valores do bem. Por isso não há oração mais prontamente atendida do que aquela em que, cultivando a reflexão e reconhecendo nossas limitações, pedimos ao Senhor, com todas as forças de nossa alma, ajude-nos a superá-las. Afinal, é para isso que estamos na Terra. Exemplo típico de como a oração sincera nos ajuda a vencer nossas fraquezas está no combate ao vício. Geralmente os fumantes, os alcoólatras, os toxicômanos, alegam imensa dificuldade em reagir. É verdade. A dependência química é terrível. E há, também, a influência espiritual. A experiência demonstra que o vício gera condicionamentos perispirituais. O desencarnado continua dominado pelo vício. Por isso passa a assediar pessoas com as mesmas tendências, a fim de que, estabelecendo uma associação psíquica, possa satisfazer-se junto com o reencarnado quando este se satisfaz. Então, enfrentando seus próprios condicionamentos, o dependente ainda é pressionado pelos desencarnados, igualmente ansiosos. Fica difícil. Mas ele não está inerme, nem entregue à própria sorte. Em seu benefício há tratamentos de desintoxicação, medicamentos de contenção, orientação psicológica, ajuda espiritual, e há, sobretudo, a oração. Se, a cada momento em que sentir a compulsão indesejável, o dependente implorar, do mais recôndito de sua consciência, com todas as forças de sua alma, a ajuda divina, haverá de resistir. Tenho ouvido ex-viciados dizerem exatamente isso. A oração me salvou. Os efeitos da oração são maravilhosos quando há fé, a plena convicção de que Deus nos ajudará. Um homem perdeu-se no deserto. Viveu um pesadelo. Durante uma semana esteve à míngua de víveres, água escassa, sol escaldante durante o dia, frio intenso à noite. Ao ser finalmente localizado, admiraram-se os médicos de encontrá-lo vivo. Incrível não ter morrido naquela situação terrível. Perguntaram-lhe a que atribuía seu salvamento. E ele? A oração. Orava o tempo todo, pedindo socorro divino e que Deus guiasse alguém até onde eu estava. O avião está perdido na tempestade, combustível no fim, situação dramática. O piloto aciona o radiotransmissor e entra em contato com um aeroporto que passa a orientá-lo, guiando com segurança até a pista mais próxima. Nos temporais da vida, nas grandes dificuldades ou perigos, a oração é o instrumento que nos põe em contato com benfeitores espirituais, a mobilizarem variados recursos em nosso benefício. Vai-se até mesmo de insólitos intermediários. Ilustrativa, neste aspecto, a história que envolve um fazendeiro rico, ateu impenitente. Certa feita, cavalgando nas imediações de sua propriedade, passou por modesto sítio. Não conhecia os moradores. Não se lembrava de tê-los visto. Naquele dia, sem que soubesse dizer porquê, martelou sua cabeça o impulso de conhecer os vizinhos. Entrou na propriedade, sempre montado. Não viu ninguém. Contornou pequena casa. Nos fundos, uma janela aberta. Aproximou-se. Viu uma menina ajoelhada, mãos postas. Que faz você aí, minha filha? Estou orando, pedindo ajuda. Meu pai morreu, minha mãe está muito doente, meus irmãos passam fome. Bobagem. Deus é uma mentira.
Não perca tempo. Não obstante a irreverência, o fazendeiro tinha coração sensível. Condoído da penúria daquela gente, entregou algum dinheiro à garota. Isso dará para comprar mantimentos. À tarde virei com um médico. E cuide da vida. Não perca tempo com oração. Sem mais palavras, puxou as rédeas do cavalo e partiu. Perto da estrada encasquetou de voltar. Surpreso, viu que a garota continuava ajoelhada. Que é isso, menina? Já não lhe disse que a oração não vale nada? Que é perda de tempo pedir ajuda ao céu? Ela fitou o fazendeiro e explicou, humilde. Estava apenas agradecendo, moço. Pedi ajuda e Deus enviou o Senhor. Deus é tão misericordioso que atende mesmo aos que duvidam de sua existência. Foi o que aconteceu com aquele experiente farmacêutico, homem caridoso, cumpridor de seus deveres, mas materialista e impenitente, refratário à ideia de vida após a morte e da existência de um ser soberano que tudo vê e provê. Certa tarde apareceu uma menina com receita médica. Era um medicamento de manipulação. Hora ruim, de fechamento da farmácia, e ele tinha um compromisso. Ficará para amanhã. Estou encerrando o expediente. A garota insistiu. O médico recomendara que doente, sua mãe, começasse a tomar o remédio imediatamente. Como era de seu feitio, o velho boticário condoeu-se. Apanhou a receita e foi rápido ao laboratório. Pouco depois, em tempo recorde, entregava o medicamento. A menina pagou e partiu, apressada. O farmacêutico voltou ao laboratório para guardar o material usado. Constatou, horrorizado, que na pressa confundira-se e usara potente veneno em lugar de uma das substâncias indicadas. Correu para a rua. Olhou em todas as direções. A menina desaparecera. Certamente ia longe. Telefonou ao médico. Não conseguiu localizá-lo. Em desespero, sem ter a quem recorrer, caiu de joelhos, ergueu o olhar, e gemeu. Tu, que dizem estar aí em cima. Se existes realmente, por piedade, compadece-te de mim. Salva a pobre mulher. Não permitas que eu me transforme num assassino. E derramava-se em lágrimas. Assim esteve por alguns momentos, implorando socorro divino, até que alguém bateu em seu ombro. Voltou-se. Abençoada surpresa. Era a menina. Em prantos, ela suplicou. Senhor farmacêutico, aconteceu um desastre. Tropecei, o vidro caiu-me das mãos e se quebrou. Não tenho dinheiro, mas, por misericórdia, em nome de Deus, ajude-me. Minha mãe precisa do remédio. O farmacêutico ergueu-se, limpou as lágrimas, e sorrindo, aliviado, falou. Não se preocupe, minha filha. Aviarei outra receita. Você não precisará pagar. Será em nome de Deus. Em nome de Deus. O segredo de nossa estabilidade íntima está em lembrar de Deus, todos os dias, sempre. Não há necessidade de muitas palavras. É deixar falar o coração, como fazia aquele velho escravo africano que todas as manhãs, na gleba de terra sob seus cuidados, antes de iniciar o dia, tirava o chapéu, elevava o olhar para o céu e dizia simplesmente: Senhor, preto velho tá quinta-feira. Apenas isso. Analfabeto, não sabia muitas palavras. Mas era mestre em fazer o falar o coração. Senhor, preto velho tá quinta-feira. Era o filho que não queria começar o dia sem pedir a bênção de seu pai. E Deus o abençoava, dando-lhe condições para viver em paz, mesmo sendo escravo. Também nossa vida será tranquila e feliz, quando aprendermos a fazer o falar o coração, todas as manhãs. Abençoa, Pai, o meu dia. Ensina-me a viver como filho teu. Prática Espírito os caminhos da iluminação. O folheto institucional da campanha Espiritismo, uma nova era para a humanidade termina com oportunas considerações sobre a vivência espírita, muito esclarecedoras, principalmente para o iniciante.
Toda a prática espírita é gratuita, dentro do princípio do Evangelho: dai de graça o que de graça recebestes. Segundo o evangelista Mateus, capítulo 10, quando Jesus completou o colégio apostólico, dentre as orientações relacionadas com a missão de divulgar a nova doutrina, recomendou-lhes: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. O mestre deixava bem claro que nada se deveria cobrar pela assistência aos necessitados de todos os matizes, mesmo porque estariam a mobilizar dons espirituais, envolvendo o auxílio de benfeitores desencarnados. Eram apenas intermediários. O Espiritismo revive essa orientação. Os centros espíritas situam-se como grandiosas escolas de iniciação espiritual e operosas oficinas de trabalho no campo da solidariedade. Num primeiro momento funcionam como eficientes hospitais para malhas do corpo e da alma, com a utilização de valiosos recursos terapêuticos, o passe magnético, a água fluidificada, as irradiações, as reuniões de desobsessão, assistência espiritual. E tudo deve ser feito graciosamente. Se encontrarmos pessoas vinculadas a essas tarefas, que cobram por seus serviços ou estimam receber recompensas, podem se intitular médiuns, curadores, taumaturgos, mas não são espíritas. O espírita é convocado a viver para a doutrina, não da doutrina. Alguém objetará: indiretamente os centros espíritas recebem por seus serviços, na medida em que os frequentadores são convidados a participar de campanhas diversas para os serviços assistenciais. Responderemos que na Casa do Caminho, em Jerusalém, Simão Pedro e seus companheiros não cobravam pelos benefícios que prestavam aos que procuravam socorro espiritual e cura para seus males, mas a comunidade contribuía, sustentando os serviços assistenciais através dos quais era feita a distribuição de alimentos, roupas e medicamentos aos pobres. Havia consciência de que é preciso socorrer os carentes e marginalizados. É o que faz a casa espírita. Atender a multidão, hoje denominada excluída, é dever de quem vive em sociedade. Sem amparo à pobreza teremos a miséria total, que gera perturbadores desajustes em qualquer agrupamento humano. O centro espírita que não se vincula aos serviços de assistência e promoção social e o espírita que não colabora para isso, com seu trabalho e regulares doações pecuniárias, não ultrapassaram as fronteiras da teoria. A prática espírita é realizada sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. No célebre diálogo com Jesus, a mulher samaritana perguntou onde Deus devia ser adorado. Na Samaria diziam que era no Monte Garizim, onde outrora existira um templo. Na Judéia pretendia-se fosse no Templo de Salomão, em Jerusalém. Jesus respondeu dizendo que dia viria em que Deus não seria adorado nem no monte nem no templo, em cerimônias exteriores. Deus deveria ser adorado em espírito. O Supremo Senhor está em toda parte e nos fala na intimidade de nossas almas. É ali que devemos buscá-lo, fazendo calar o som estridente dos interesses imediatistas, das preocupações como o dia a dia, dos vícios, das paixões, para que possamos ouvi-lo. A comunhão com Deus é algo muito íntimo, pessoal e intransferível, o filho a conversar com o Pai. O Espiritismo não tem corpo sacerdotal e não adota nem usa em suas reuniões e em suas práticas, altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismãs, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais, búzios ou quaisquer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior. Se o ato de adoração implica o empenho de buscar Deus dentro de nós, não há por que eleger intermediários. Ao procurar um sacerdote, pedindo-lhe evocar as bênçãos divinas em favor de meu casamento, de meu filho, do morto querido,
estarei transferindo para alguém algo que me compete fazer, um assunto pessoal entre mim e Deus. Algo semelhante ocorre quando buscamos rituais e rezas, nas práticas exteriores. Pode ser tudo bonito, respeitável, mas acabaremos por cair na rotina, a repetir palavras e gestos sem a participação do sentimento. Toda intermediação que envolve ofícios e oficiantes gera rotina, esvazia o sentimento, inibe a comunhão autêntica com o céu. O culto exterior é o mesmo que um corpo sem alma. A alma do culto está no coração, quando buscamos Deus dentro de nós. Há, também, os fetiches, objetos aos quais atribuímos poderes mágicos. A medalha de São Cristóvão, no painel do carro, evitará acidentes. A cruz no pescoço neutralizará más influências. A imagem de Nossa Senhora protegerá o lar. A defumação afastará espíritos impuros. Banho com sal grosso fechará o corpo às agressões espirituais. Pé de coelho dará sorte. A vela para Santo Antônio ensejará um bom casamento. O Espiritismo nos liberta dos fetiches, convidando-nos ao essencial. A reforma íntima, o cultivo da reflexão, do estudo, do combate aos vícios e tendências inferiores. A prática do bem, o esforço por cumprir a vontade de Deus, expressa nas excelências do Evangelho. É assim que nos habilitamos a viver em paz, seguindo por caminhos retos, sem dúvidas ou temores, cumprindo nossa gloriosa destinação. O Espiritismo não impõe os seus princípios. Convida os interessados a conhecê-los, a submeter seus ensinos ao crivo da razão, antes de aceitá-los. Foi-se o tempo da fé cega. Os dogmas, princípios religiosos que não admitem discussão e muito menos contestação, atendiam às necessidades do passado, mas não atendem à racionalidade do presente. Hoje, antes de crer, as pessoas cogitam de compreender. E se amanhã na ciência demonstrar que a reencarnação, a lei de causa e efeito ou a sintonia mediúnica, princípios básicos do Espiritismo, estão equivocados, devemos ficar com a ciência. Essa orientação vem de Allan Kardec, que proclamou: fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. A mediunidade, que permite a comunicação dos espíritos com os homens, é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente da religião ou da diretriz doutrinária de vida que adote. A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. É o sexto sentido que permite o acesso ao mundo espiritual, assim como o tato, o paladar, a audição, a visão e o olfato estabelecem o contato com o mundo físico. As pessoas dotadas de sensibilidade psíquica mais avantajada, que as habilita a agir como intérpretes dos espíritos, estão no seio de todas as culturas e religiões. Sempre existiram, desde as eras mais remotas. Foram adivinhos, bruxos, feiticeiros, oráculos, pitonisas, profetas, sensitivos, videntes, de acordo com a época e a maneira como eram encarados. O Espiritismo disciplina o fenômeno mediúnico e dá aos médiuns condições para um intercâmbio positivo, ajustado e produtivo, sem os desvios inspirados na ignorância. Prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. Em muitos lugares, em muitas religiões, encontramos a prática mediúnica. Nos terreiros de Umbanda, nos rituais de Candomblé, nas reuniões de evangélicos pentecostais, no movimento carismático da Igreja Católica, entre os jogadores de búzios, benzedeiras, cartomantes. Ainda que sem o saber, essas pessoas estão exercitando a mediunidade. Entram em contato com os espíritos, recebem sua influência. Mas prática mediúnica espírita somente é aquela exercitada com base no Livro dos Médiuns, obra básica que disciplina os contatos com o além. Nela está a orientação precisa para um intercâmbio produtivo e edificante,
sem aparatos exteriores, sem barulho, sem rituais e rezas, sem acessórios, sem interesses imediatistas. Pessoas que se propõem a resolver problemas sentimentais, a informar sobre o futuro, a orientar acerca de negócios, a realizar cirurgias espetaculosas, podem ter apreciáveis faculdades mediúnicas, mas não são espíritas. A doutrina espírita não recomenda nem sustenta essas iniciativas. O espiritismo respeita todas as religiões, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização entre todos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Reconhece, ainda, que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Não há da parte do espiritismo a pretensão de fazer prosélitos e arrebanhar adeptos de outras religiões. O espiritismo se destina, diz Kardec, às pessoas que estão desejando maiores esclarecimentos, que não estão satisfeitas com as explicações que recebem de suas religiões. Quanto ao mais, todas são boas. Em essência ensinam o bem, a caridade, a reforma íntima. Todas indicam caminhos para Deus. As divergências nascem de erros de interpretação e do velho egocentrismo humano, que nos leva a imaginar que a nossa fé é única e verdadeira. Há ilustrativa história zen budista a esse respeito. Um homem, interessado em encontrar os caminhos da espiritualidade, aproximou-se da montanha da verdade. Quis saber qual seria o caminho para chegar ao cimo, a fim de adquirir sua iluminação. Cada homem santo que passava por ali indicava-lhe rumo diferente. Depois de muito perguntar, decidiu-se por um caminho, convicto de que era o único capaz de levá-lo ao topo da montanha. Quando finalmente chegou, depois de árdua subida, olhou para baixo e viu algo que o surpreendeu. Os caminhos que levavam ao cimo eram tantos quantos os homens santos que procuravam a montanha. Todas as religiões nos levam à luz interior, desde que nos disponhamos ao árduo esforço de subir a montanha. Isso implica cogitar o bem, exercitar o bem, realizar o bem, habilitando-nos ao encontro sagrado com Deus, na intimidade de nossa consciência. Então, seremos iluminados. Fim.